Fala galerinha, beleza? Quem fala é o professor Rafael, professor de Química. Joel! E nesse tempo agora de pandemia, né, a gente está em casa, estudando em casa. Então é importante que você aí na sua casa assista todas as aulas, faça todas as atividades, certo? Sim, senhor. Bom, galerinha do primeiro ano, o que a gente vai fazer agora? A gente vai estudar um pouquinho sobre os modelos atômicos, certo? Tá, todos os modelos, né, entender a evolução desses modelos explicativos para o átomo, tá? Então olha só, né, a primeira pergunta é, mas o que é o átomo, né? Da onde surgiu essa palavra átomo, certo? Bom, essa palavra átomo, ela surge muito tempo atrás, tá? Dois filósofos, Leucipo e Demócrito, né, eles conversando entre eles, fizeram um experimento mental. Então eles pensaram o seguinte: poxa, se eu pegar um pedaço pegar um vaso e eu jogar esse vaso no chão, o que acontece com esse vaso? Ele quebra em pedaços menores, certo? Se eu pegar esse pedaço menor, jogar de novo no chão, ele quebra em pedaços menores ainda. Se fosse pegando esse pedaço menor e fosse quebrando, até quando eu ia conseguir quebrar esse pedaço? Né? Então eles pensaram que poderia chegar numa parte, ou seja, nesta partezinha da matéria que formava as coisas, que não poderia ser mais dividida. A essa partezinha que não poderia ser mais dividida, eles chamaram então de átomo. Empolgante. Aí a palavra átomo, que vem do grego. A é negação, não, e tomos é pedaços. Tá? Então a palavra átomo surge aí. Então a teoria de que a matéria, ou seja, tudo que compõe as coisas, seria formada por pequenas partículas, átomos, tá? Deu início lá para 370, 370 antes de Cristo, né? Muito tempo atrás. Só que acontece, né? Essa teoria ela não perdurou durante muito tempo não. Um pouco depois, tá? Um cara muito famoso, né? Um filósofo muito famoso, esse aí que vocês estão vendo, que é o Aristóteles, ele trouxe a ideia de que a matéria era formada pela junção de 4 elementos. Quem são esses elementos? Terra, fogo, ar e água. Ou seja, esses elementos formavam a matéria, as coisas que a gente conhece. Né? Então aquela ideia do atomicismo, que a matéria seria formada por átomos, cai aqui e vem à tona então a teoria dos 4 elementos. Essa teoria dos 4 elementos ela perdura durante muito tempo. Tá? Até aparecer de fato o primeiro modelo explicativo para a matéria, para o átomo, né? Então, esta ideia de que a matéria era formada por pequenas partículas volta lá em 1803 com esse cara chamado John Dalton, e ele propõe o primeiro modelo explicativo para a matéria, né? Então, claro, ele faz algumas caracterizações, né, que a gente pode verificar aqui. O que ele define? Cada elemento é um composto de átomos, tá? Ou seja, as substâncias foram sendo descobertas, né? As experiências, a química já tinha uma cara diferente nesta época, né? Onde você tem um cara extremamente importante que é o Lavoisier, né? Então, Lavoisier ele vem com uma lei ponderal, conhecida como lei da conservação das massas, ou seja, aquela famosa frase: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Né? Então quem fala essa frase é um cara chamado Lavoisier. Ele faz experimentos, né, verificando que a massa numa reação química ela não se altera. Né? A massa inicial dos reagentes é igual à massa final dos produtos. Certo? Ele faz isso num sistema fechado. Então, para provar essa teoria dele, de certa forma, não para provar, ele conseguiu provar utilizando a balança, mas para encaixar muito bem com a teoria, né, atômica, Dalton trouxe então, né, essa ideia. Como é que é o modelo dele? Então olha só, cada elemento é composto de átomos, todos os átomos de um elemento são idênticos, nas reações químicas os átomos não são alterados, os compostos são formados quando átomos de mais de um elemento se combinam. Traduzindo isso aqui para ficar fácil, o que Dalton propõe então? Que o átomo ele é formado por pequenas partículas indivisíveis, tá? Ou indestrutíveis, pode colocar dessa forma também, ou seja, não se divide mais. Tá? Uma outra característica importante, o átomo de Dalton é intransmutável. O que seria intransmutável? Ou seja, o átomo de carbono não pode se transformar em outro átomo, ou seja, de outro elemento químico. Tá? Isso não vai acontecer. Então aquela ideia da alquimia
que, né, os caras buscavam a pedra filosofal, ou seja, uma pedra que se chocasse qualquer metal ia transformar esse metal em ouro. Ou seja, essa ideia é a transmutação da matéria. Dalton vem e fala, não, o átomo não transmuta. Então ele já corta aquela ideia de transmutação. Beleza. Outra característica, né, do átomo. Eles se combinam para formar as substâncias. Então a gente, por exemplo, tem a água, né? Hoje a gente sabe que a água é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, H2O. Então, esta combinação de átomos formavam a matéria, formavam as substâncias, certo? Uma outra coisa, todos os átomos de carbono, por exemplo, são iguais. Não importa se o átomo de carbono que está no carvão aqui na minha casa, tá, tem as mesmas características, ele é igualzinho ao átomo de carbono que está no carvão aí na sua casa, tá? Então os elementos eles não são diferentes, né? Se tratando do mesmo, é claro, né? Agora, o que vai mudar de um para o outro, né? Se você pensar no modelo atômico de Dalton, ele traz que isso é uma esfera redondinha. O que acontece? Então, o átomo de carbono tem um certo tamanho, uma certa esfera. Um átomo maior, consequentemente, é um outro elemento, é mais pesado também. Então, a massa vai mudando desses elementos e a junção desses elementos forma a substância que a gente conhece até então, certo? Bom, olha só. Esta ideia do atomicismo, ela explicava muito bem a lei ponderal de Lavoisier, né? E até também a lei de Proust, que é a lei das proporções constantes. Bom, eu tenho um exemplo aqui para ficar fácil de a gente entender. Então vocês conseguem enxergar aí, né? Reparem o seguinte, eu tenho aqui, ó, a representação de uma bolinha cinza, representação de uma substância. Tenho 3 gramas dela. E aqui eu tenho uma outra substância, ou seja, junção de 2 bolinhas laranjas, cada uma é 4 gramas, me dá um total de 8 gramas. Então a reação entre reagente A e B, vamos chamar assim, forma o meu produto C, certo? Esse produto C, se você fizer uma análise, reparem só, estou representando, essa bolinha tem 3 gramas e esta molécula aqui, ó, 4 gramas cada átomo, dando 8. Então 3 mais 8, 11 gramas nos reagentes. Se eu formar o produto, eu tenho 11 gramas também no produto. Reparem que na lei de Lavoisier, né, ele traz que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então todos os elementos que você utiliza numa reação, eles vão aparecer no produto. O que acontece então? Esses elementos eles se ligam de uma forma diferente, formando produtos com novas características. Mas você não pode sumir com um átomo ou aparecer com um átomo do nada. Sendo assim, a massa sempre tem que se manter, certo? Esta lei ponderal foi extremamente importante na época, e Dalton traz essa ideia do átomo e casa super bem com essa teoria. Por isso que foi tão bem aceito esta ideia do átomo de Dalton naquela época. Então olha só, para ficar bonitinho aqui, ó, átomo de Dalton, ele é esférico, maciço. O que é maciço, galera? Algo não oco, tá? Então ele é totalmente preenchido. Imagine uma esfera totalmente preenchida por dentro, tá bom? Indivisível ou, né, indestrutível, intransmutável, não se transforma em outro elemento. E eu coloquei mais uma característica aqui, sem carga. Por que eu coloquei de vermelho? Porque Dalton não fala nada de carga, tá bom? Mas por que eu estou colocando então? Para a gente fazer uma diferença em relação aos próximos modelos, né? Então no próximo modelo já aparece carga elétrica. Até então, Dalton não fala nada de carga elétrica. Então eu vou atribuir essa característica só para ficar mais fácil a gente diferenciar os modelos, porque são vários, tudo bem? Então aqui é uma representação, olha só, o que muda então de um átomo para outro? Né, o seu tamanho, consequentemente a sua massa. Tanto que esse modelo ficou conhecido como bola de bilhar, certinho? Facinho de lembrar, né? Uma outra coisa importante aqui, galera, olha só, o modelo de Dalton explicava muito bem aquelas leis ponderais, certo? Mas aí, experimentos como esses daqui, por exemplo, eletrização, né? Todo mundo acho que já pegou uma caneta, passou no cabelo e aproximou de um pedacinho de papel. Tem uma atração, não é? A tampinha da caneta atrai o papel, fica grudado. Né? A bexiga, quando você passa também no cabelo ou na lã e encosta na parede, de vez em quando ela fica presa. Né? Isso aí são fenômenos elétricos. Esse experimento é um fio de água, tá? Caindo da torneira, você pega também, pode ser uma caneta ou um bastão de vidro, passa na lã, no cabelo e aproxima. Você vai ver que esse fio de água ele sofre, né, um desvio. Então esses fenômenos elétricos Dalton não conseguia explicar. Então agora a gente vai ver na próxima aula
a explicação desses fenômenos elétricos, precisa ter uma mudança no modelo. E quem faz isso aí é um cara chamado Thomson. Até a próxima aula, galera. Valeu, grande abraço.